Com as bênçãos de Deus, damos início à 149ª sessão ordinária da Sexta Legislatura. Solicito ao vereador Eduardo Bosco a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em prosseguimento de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não se deixou ir após o conselho dos ímpios, e que não se deteve no caminho dos pecadores, e que não se sentou na cadeira da pestilência. Artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Direito à criança e do adolescente. Artigo 36. A tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa de até 21 anos incompletos. Lido, senhor presidente. Solicito aos vereadores que registrem a presença. Coloco em discussão a ata da 148ª sessão ordinária, realizada em 8 de agosto de 2016. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Então fica aprovada a ata da 148ª sessão ordinária da Sexta Legislatura. Coloco em discussão a ata da 120ª sessão extraordinária, realizada em 8 de agosto de 2016. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Então fica aprovada a ata da 120ª sessão extraordinária. Coloca em discussão a ata da 121ª sessão extraordinária, também realizada no dia 8 de agosto. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Então fica aprovada a ata da 121ª sessão extraordinária. Passando à leitura do expediente recebido do Executivo, anuncio o recebimento do projeto de lei 38/2016, que dispõe sobre denominação de próprio municipal. Solicito ao secretário a fazer a leitura dos requerimentos e suas respostas. Alumínio, 10 de agosto de 2016. O ofício é o 4.288/2016, senhor presidente. Atenção, requerimento 198/2016, da autoria do vereador Renatinho Tanap. Vimos a informar o que segue conforme requerido. O requerido é: existe possibilidade de estudar junto aos feirantes a realização de feiras livres nos bairros citados. Os bairros citados são Santa Luzia, Paulo Dias, Industrial, Alvorada, e até mesmo os bairros como Itararé, Areia Branca, Carafá, etc. E o item 2 é caso negativo. A resposta vem no único item, poderá ser objeto de estudo para o futuro. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Alumínio, 10 de agosto de 2016. O ofício é o 4.289/2016, excelente senhor presidente. Atenção, requerimento 199/2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. Vimos a informar o que segue conforme requerido. O item 1. Porque até presente data, os 2 turbilhões de fisioterapia, a esteira, a bicicleta ergométrica e as camas elásticas continuam quebradas. 1. Trata-se de modelos antigos e, segundo as fisioterapeutas, o setor de fisioterapia conta com equipamentos suficientes e eficazes na reabilitação dos pacientes, não havendo necessidade dos equipamentos citados pela nobre vereadora. 2. Qual o valor gasto para a reforma do pronto atendimento? Enviar cópia do contrato integral de solicitação. 2. Segue cópia anexa. 3. Por que a parte dos fundos do pronto atendimento não foi contemplada com a reforma? Favor especificar do que se trata a parte dos fundos. 4. Qual o valor da reforma do posto de saúde? Enviar cópia do contrato e cópia integral da licitação. Segue cópia anexa. 5. Há possibilidade de fazer agendamentos de consulta, as carteirinhas do SUS e o fornecimento de medicamento das 7 às 16, para desta atender com presteza nas necessidades da população? O agendamento de consulta é realizado de sexta-feira, das 7h30 às 13 horas e das 14 às 15h30. Farmácia permanece aberta para entrega de medicamentos de segunda a sexta-feira, das 7 às 16. Porém, a entrega de psicotrópicos é realizada até às 13 horas e só pode ser entregue na presença do farmacêutico. O item 6, se sim, quando respondido no anterior. O item 7, se não, porque prejudicado. José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. O mínimo 10 de agosto, o ofício é o 4.290/2016. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 200/2016,
de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos informar o que segue, conforme requerido. Item 1. Proprietário do terreno localizado na rua Brasílio Nicolau de Moraes, ao lado do numeral 17, já foi notificado? Prefeitura, sim. Item 2. Se sim, enviar cópias de notificação. Cópia em anexo. Se não, por que prejudicado? 4. Por que a Prefeitura, mesmo diante de tantas reclamações até a presente data, não realizou a limpeza do terreno? Referido imóvel encontra-se cadastrado o nome da senhora Conceição Vieira de Matos, falecida. Seu falecimento foi conhecido pela Prefeitura somente na 4ª notificação, motivo pela qual, por orientação jurídicas, encaminhamos a 5ª notificação em nome de seu filho e herdeiro, sucessor e inventariante, na data de 3/8/2016, com prazo para execução de 10 dias. Há possibilidade da Prefeitura realizar essa limpeza? Conforme o artigo 21, parágrafo 5º da Lei 340/97, a Prefeitura poderá, entre aspas, promover a limpeza do terreno, desde que não atendido o prazo estipulado na intimação e imposta a multa, correndo as despesas a preço de valor de mercado por conta do proprietário do terreno, acrescidas as taxas de administração de serviços no valor de 20%. Nesse caso ainda, para que a Prefeitura possa realizar o serviço, será necessária a solicitação e obtenção de autorização judicial, pois se trata de propriedade particular. Aos itens C5, quando, se não porque, ambos seguem prejudicado. José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 4.291/2016, alumínio 10 de agosto de 2016. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 201/2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos informar o que segue conforme requerido. Por que o motorista não foi buscar a paciente Sônia Regina Marcelino para realizar hemodiálise? Ao passar a ser atendida pelo município de Alumínio, houve divergências de informação, ocasionando os transtornos, pois a paciente Sônia Regina estava sendo atendida por outro município, conforme informação dos familiares, cópia do agendamento de consulta anexa. A partir do dia 14/7/2016, o município iniciou o atendimento à senhora Sônia, com a qualidade e presteza nas hemodiálises e demais necessidades. Ao item 2, com quem era o motorista responsável pelo atendimento? Prejudicado. Item 3, como é controlada a escala dos motoristas? Existe equipe no setor de agendamento localizado no anexo do prédio do pronto atendimento, com 3 servidoras, 1 coordenador e 10 motoristas, atualmente responsáveis e comprometidas na elaboração do agendamento. Escala, manutenção dos veículos e infraestrutura satisfatória para agendamento. O atendimento dos pacientes que lá requerem os serviços. Ao atendimento. 4. Quais providências estão sendo tomadas na Prefeitura para evitar essa total falta de organização e gerência do diretor Paulo Pimenta? 4. O serviço, como é acima explicado, é efetuado com qualidade, através da competência dos servidores. E não há desorganização, pois os profissionais que lá laboram aplicam muito bem suas habilidades em prol do atendimento dos cidadãos. 5. Há a possibilidade, senhora Sônia Regina Marcelino, ser atendida pela Prefeitura com qualidade e presteza para que seja conduzida ao Hospital Leonor de Barros para fazer hemodiálise 3 vezes por semana, conforme determinação médica? 5. Respondida pelo item 1. 6. Há a possibilidade de disponibilizar carros no período da manhã ou da tarde para que as pessoas que não tenham que ficar cerca de 12 horas esperando a condução retornar do AME ou de hospitais de São Paulo, Sorocaba para suas casas? Se sim, quando, se não, por quê? A Prefeitura dispõe de veículos que atendem pacientes do AME, Itu, Salto e Sorocaba, nos horários da manhã e da tarde. Informamos que os pacientes não esperam por 12 horas. Ainda que o atendimento da AME é das 7 às 19, ainda que os pacientes são orientados pelos motoristas para avisar o setor assim que são liberados. O veículo que atende São Paulo vai cedo e aguarda os pacientes para o retorno. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Alumínio 10 de agosto de 2016. Ofício 4.292/2016. Em atenção ao requerimento 202/2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos a informar o que segue conforme o requerido. O item 1. Há a possibilidade de contratar um pediatra, um ginecologista e um cardiologista para o posto do Itararé? Está prevista a contratação de ginecologista e um pediatra através do concurso público realizado. E o clínico que lá atende trata-se de um médico que também é cardiologista e, quando necessário, atende como tal. 2. Se sim, quando? Está em análise junto aos setores responsáveis. 3. Se não, por quê? Prejudicado. 4. Há a possibilidade de se colocar uma faxineira para estar realizando limpeza todos os dias do posto Itararé?
5. Está em análise junto ao setor responsável, respeitando o que determina a legislação quanto ao período eleitoral. Não, perdão, 4. Está sendo viabilizado através do concurso público vigente, visando a frequência maior no local. 5. Se sim, quando? Está em análise, respeitando o período eleitoral. 6. Se não, por quê? Prejudicado. 7. A possibilidade de colocar atendimento de dentista todos os dias no posto de Tararé, tendo-se em vista que existem 12 dentistas concursados que trabalham no município, será objeto de estudo. 8. Se sim, quando? Respondido na questão 7. 9. Se não, por quê? Prejudicado. 10. Há a possibilidade de colocar uma farmácia no posto de Tararé? Não. 11. Se sim, quando? Prejudicado. 12. Se não, por quê? Toda a distribuição de medicamentos está centralizada na farmácia do centro de saúde, tendo um responsável técnico no atendimento. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Requerimento 203/2016, senhor presidente e senhores vereadores, perdão. Ofício 4.293/2016, que responde ao requerimento citado com data 10 de agosto de 2016, do ofício. Item 1. Qual o valor total da folha de pagamento da Prefeitura com todos os encargos trabalhistas, discriminar salários e cargos? Segue anexo planilha com as informações solicitadas. 2. Encaminhar a discriminação da folha de pagamento por setor e por departamento, com todos os salários, nomenclatura de todos os cargos concursados e comissionados e com todos os encargos trabalhistas. As informações solicitadas encontram no portal de transparência, no site da Prefeitura Municipal. Portal Transparência, remuneração de servidores. 3. Informar o número de servidores públicos, os nomes e a nomenclatura de seus respectivos cargos, função devidamente discriminados de acordo com o registro na carteira de trabalho, bem como determinar que função atualmente ocupa, se esta for divergente daquela que o servidor for concursado. Até o mês de julho de 2016, total de 848 servidores, planilha anexa. 4. Discriminar quantos e quais servidores públicos estão trabalhando em funções divergentes daquelas que foram contratados através do concurso público. Detalhar nome, setor, departamento, salário e cargo concursado e do cargo que está atuando em virtude de portaria. Segue anexo planilha com as informações solicitadas. 5. Denominar todos os empregos públicos da Prefeitura, discriminando os efetivos e os comissionados, por setor de departamento. Segue anexa planilha com informações solicitadas. 6. Discriminar todos os empregos públicos, todos os empregados públicos aposentados, que permaneçam trabalhando na administração pública, informando o nome, o setor e o departamento em que cada um trabalha. Segue anexo planilha com as informações solicitadas. 7. Informar o nome de todos os servidores públicos que estão afastados por licença médica, auxílio-doença, licença sem remuneração ou qualquer outro tipo de licença, discriminando o cargo ou função que exerciam na época do afastamento do setor e o departamento que estavam trabalhando, bem como qual cargo oriundo do concurso que foram aprovados. Essa questão se estabelece entre a 7 e a 8. Resposta da 7 e 8. Segue anexa a planilha. 9. Até o final do ano, quantos funcionários do concurso realizado agora o prefeito pretende chamar? Devido ao período eleitoral, a administração só poderá convocar os concursados em substituição aos pedidos de demissão ou término de contrato, para que não haja aumento na folha de pagamento. 10. Informar a quantidade de concursados aprovados que serão convocados, nomeados dentro deste mandato, ou seja, até 31 de dezembro de 2016, discriminando cargo e função, até que classificação, especificando pormenorizadamente o local de trabalho, o setor e departamento de contratação de cada funcionário. Esse é o item 10. Resposta. Idem a resposta anterior. 11. Quantos e quais empregos públicos permanentes estão vagos? Desses, quantos serão preenchidos? Segue anexo planilha com informações solicitadas. Quanto à contratação, por nos encontrarmos em período eleitoral, a administração só poderá convocar os concursados em substituição aos pedidos de demissão. 12. Quantos e quais são os empregados comissionados? Discriminar a denominação do cargo, função, setor, departamento e o salário. Segue anexo planilha. 13. Quanto e quais empregados comissionados estão vagos? Discriminar a denominação, cargo, função, setor, departamento e o salário. 13. Segue anexo planilha solicitada.
14. Qual o percentual atual dispendido em folha de pagamento? Nos termos do artigo 19, inciso 3º, combinado com 20, inciso 3º, a linha B, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O percentual da folha de pagamento no mês de julho de 2016 é de 46,48%. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito municipal, ao presidente da Câmara, doutor Alexandre Rogério Amaral. Passamos à leitura do expediente recebido dos vereadores. Anuncio o recebimento da moção de aplauso 14/2016. Solicito ao secretário fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento 231/2016. Senhor presidente, senhores vereadores. Em visita realizada na zona rural do município, região do bairro Figueiras e Colibri, recebi a reclamação de que o transporte coletivo que faz a linha daquela região, sentido centro, não estaria parando às margens da rodovia Raposo Tavares, tendo como referência a Travessa Antônio Luiz Ferreira. Segundo informações, o coletivo passou a seguir direto pela rodovia Raposo Tavares, parando apenas para o embarque e desembarque na Praça do Pedágio, afetando a vida dos moradores do bairro Progresso. A solução é que o coletivo que faz a linha sentido centro ingresse na Travessa Luiz Antônio Luiz Ferreira e siga pela Rua Rio Grande do Sul até a Praça do Pedágio, com isso, obviamente, estipulando 2 pontos de parada nesse percurso. Ainda foi nos informado que a linha Sorocaba-São Roque também teria deixado de efetuar a parada nas proximidades da Travessa Antônio Luiz Ferreira. Em face de se tratar de problema que afetam o cotidiano da comunidade e de ter ocorrido alteração na semana passada, chegando a notícia na sexta-feira, é que nos termos do ato da Presidência 2/2009, artigo 4º, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o Executivo para que nos informe. 1. Procede a informação de que o ônibus que faz linha no sentido centro, vindo da região de Figueiras e adjacência, segue direto pelo Raposo Tavares, não considerando parada nas proximidades da Travessa Antônio Luiz Ferreira. 2. Se afirmativa a questão acima, pode ser determinado que a linha passe a ingressar na Travessa Antônio Luiz Ferreira, seguindo pela Rio Grande do Sul até a Praça do Pedágio. 3. Se sim, a partir de quando, caso negativo, por quê? 4. No mesmo sentido, o Executivo tem conhecimento, se procede informação, de que o transporte da linha Sorocaba-São Roque deixou de efetuar parada nas proximidades da Travessa Antônio Luiz Ferreira. Caso positivo, por qual motivo? 5. Oficiar a empresa que detém a concessão que faz a linha Sorocaba-São Roque, a fim de que nos informe quais os pontos de embarque e desembarque na extensão do município, informando principalmente se nas proximidades da Travessa Antônio Luiz Ferreira existe embarque e desembarque. Caso negativo, por que motivo e como podem resolver a situação? Ou seja, determinar embarque e desembarque no citado local. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 15 de agosto de 2016, Eduardo Delegacia, vereador. Requerimento 233 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Hoje, ainda há pouco, chamou-nos a atenção fotografias publicadas por munícipes em rede social, na qual pessoas da comunidade da Areia Branca recolhiam lixo deixado numa lixeira comunitária. Lixeira esta que encontra-se quebrada. Informaram-nos ainda que o dano causado na lixeira se deu por um acidente causado pela própria prefeitura num serviço que por lá realizava. As fotos que anexamos ao presente falam por si. O histórico apresentado demonstra que o Executivo deva ter conhecimento do problema. Diante disso, é que, em face de se tratar de problemas que afetam o cotidiano da comunidade. Problemas este que expõem as pessoas a perigo, visto que no local proliferam a presença de peçonhentos, sem contar que, manuseando lixo sem os EPIs, podem ocorrer acidente. Por ter o problema sido hoje evidenciado, é que, nos termos do ato da Presidência 2/2009, artigo 4º, requer a mesa ouvido o plenário, seja oficiado o Executivo para que nos informe. 1. O lixeiro comunitário do bairro Areia Branca, de fato, foi danificado em face de acidente envolvendo máquina da Prefeitura. Caso negativo, a Prefeitura tem conhecimento do fato. 2. A Prefeitura pretende determinar a reforma do local? Se sim, quando? 3. Houve outras comunicações sobre este fato ao Executivo? 4. Quais os dias de coleta no bairro Areia Branca? A coleta tem sido realizada de acordo com a agenda? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 15 de agosto de 2016, Eduardo Delegacia, vereador, em anexo às fotos. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Essa questão colocada pelo vereador Eduardo da Delegacia, nós fizemos um requerimento também, e a Prefeitura, eu creio que mesmo sabendo que foi causado através de um acidente, com o pessoal que manuseia lá o equipamento, as máquinas da Prefeitura, falou que tinha sido através de vândalos e que ela estaria providenciando o conserto. Só que isso já se passou, creio que quase um mês e pouco, e até agora nada foi feito. E como o nobre vereador até anexou aqui as fotos,
é uma vergonha que essa situação permaneça lá, mesmo porque não ocorreu como a prefeitura relatou, que isso aqui foi coisa de vândalos. Foi um acidente provocado pela própria prefeitura e até agora não tomou providência alguma. Então, eu espero, nobre vereador, que o senhor prefeito atenda o seu requerimento, porque o meu, infelizmente, até agora, ele não atendeu. São essas as minhas considerações, pedindo aí ao senhor prefeito que dê atenção ao pessoal da Areia Branca, lá do bairro Areia Branca, que está sofrendo com essa situação. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua em discussão, requerimento 236/2016 em discussão. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. De fato, a gente já tinha ouvido falar dessa questão desse incidente, que teria envolvido uma máquina e quebrado lá a lixeira comunitária, né? Só que hoje, além dos pedidos que a gente faz, liga para os setores, hoje, na hora que a gente estava vendo na rede social, foto de moradores tendo que manusear o lixo, porque com a lixeira quebrada, eles ficam caindo para fora, e muita quantidade era grande. Então, você imaginar, se de fato ocorreu por um incidente com a máquina da prefeitura, a presunção de que a prefeitura tenha conhecimento. E tendo conhecimento, imaginar que não consegue reformar uma lixeira que ela própria danificou, né, qual o custo de se levantar ali os blocos, de fazer o fechamento, ou então também, né, pela quantidade de lixo que a gente está vendo lá. Duas questões têm que ser apuradas pela prefeitura nesse momento, né? Primeiro, se está sendo cumprida a agenda. Hoje eu liguei na empresa que é detentora da concessão, falou que está cumprindo a agenda de atendimento dos dias que faz. Então, pelo que eu percebo, está tendo um volume grande de lixo. Então, tem que aumentar a lixeira ou fazer duas. Mas isso é uma coisa muito, muito simples de o Poder Executivo fazer. Se eu imaginar o custo de uma obra dessa. E outra, a prefeitura executa com mão de obra própria esse tipo de situação, porque a gente tem pedreiro concursado dentro da prefeitura. Então, imagino eu, que seja algo simples de resolver e que por esse ou outro motivo tenha passado batido aí pela administração. E a gente espera agora com o requerimento, com essas fotos aí, que as pessoas se sensibilizem, porque é absurdo uma questão dessa, né? Eu sempre falo, é a pessoa fazendo o trabalho da prefeitura, ela paga o imposto, que não é pouco, em tudo, reverte para o município e daqui a pouco tem que estar com sacola juntando lixo, de uma taxa de lixo que já vem inserida no carnê de IPTU da pessoa. São os absurdos dessa administração. A gente espera ver resolvido esse problema. São só as minhas considerações, presidente. Continua em discussão, requerimento 233/2016 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Eduardo Legacia, aprova. Geraldo Atleta? Aprova. Augusto Canto? Aprova. Turana Paula? Aprova. Beto? Aprova. Eduardo Bosco? Aprova. Renatinho? Aprova. Requerimento 233/2016, aprovado por 7 votos. Passamos então agora à leitura do expediente recebido de diversos. Solicitando ao secretário que faça a leitura do ofício da empresa Vivo e da Polícia Militar. São Paulo, 29 de julho de 2016, ao excelentíssimo doutor Alexandre Amaral, presidente da Câmara. O assunto é o ofício 2390/2016, de autoria do vereador Renatinho Tanabe. Tranquilo, Augusto. Prezado senhor presidente, em atenção ao ofício em epígrafe, que é referente não sei se eu citei, ao requerimento 192 do vereador Renatinho Watanabe. Em atenção ao ofício em epígrafe, informamos que a Telefônica Vivo, empresa concessionária da telefonia fixa comutada do Estado de São Paulo, realiza os esforços e investimentos para disponibilizar o atendimento à transmissão de dados através do serviço de banda larga, visando atender a todas as localidades dentro de sua área de concessão. Quanto à disponibilidade do serviço de banda larga, a Telefone Vivo tem autorização expedida pela Anatel. Porém, esse serviço não faz parte do contrato de concessão, cabendo à empresa uma análise de viabilidade para a implantação do mesmo. Destacamos ainda que a prestação de serviços são consideradas algumas considerações técnicas do local de atendimento, tais como distância da central telefônica, atendimento por armário óptico,
etc., que irão determinar a velocidade a ser disponibilizada ou até mesmo inviabilizar a instalação/utilização de serviço de banda larga. Constatamos que o município de Alumínio possui acessos disponíveis para o serviço de banda larga, sendo necessário para o atendimento serem consideradas condições técnicas acima descritas. Vale destacar ainda que a nossa rede está sujeita a falhas pontuais, na maioria das vezes imprevisíveis, as quais podem ocorrer em virtude de descarga elétrica ou atmosférica, abalroamento, serviço de manutenção preventiva, falhas no sistema de transmissão ou no fornecimento de energia elétrica, o que, dependendo da duração, pode levar à interrupção do sinal em determinada região. Importante mencionar também ocorrências como atos de vandalismo e furtos de placas, que podem ocasionar paralisações no serviço de telefonia móvel, aos quais acompanhamos sua regularização com a maior brevidade possível. Estamos enviando esforços para ampliar e modernizar as redes de serviços. Dessa forma, esperamos, no prazo mais breve possível, ampliar os serviços dessa municipalidade, sempre em busca da excelência e da satisfação de nossos clientes. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos necessários, atenciosamente, ao Cineu Garcia Vilela Júnior, Diretoria de Articulação Institucional Regional de São Paulo. Lidos, presidente. Passamos à leitura do ofício da Polícia Militar. O ofício é o 40 BPMI 214/1001/2016 do primeiro comando do primeiro grupamento de Polícia Militar da primeira companhia do 40º Batalhão da Polícia Militar do Interior de São Paulo ao presidente da Câmara. Assunto: prática de tiros com arma de fogo no bairro Granja Modelo. Referência: ofício 1-406/2016, da Câmara Municipal, em 26 de julho de 2016, e apenso. Em cumprimento ao contido no documento referenciado, que versa sobre o requerimento 211 da senhora vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, o qual fez considerações sobre denúncias da prática de tiros com arma de fogo realizada por funcionários da penitenciária de Mairinque, em chácara localizada no bairro Figueiras 3, informamos a Vossa Excelência que, em resposta às perguntas incertas no referido requerimento, esclareço. 1. É possível a realização de operações abordando indivíduos com o fito de verificar se estão portando armas de fogo no bairro? Resposta: sim, é possível. Contudo, devemos observar o disposto na Lei 12.993, de 17 de julho de 2014, que alterou o texto do artigo 6º da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, estabelecendo em seu artigo 6º, parágrafo 1º-b, que os integrantes do quadro efetivo de agentes das guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora do serviço, desde que estejam 1. submetidos a regime de dedicação exclusiva, sujeitos à formação funcional nos termos do regulamento e subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. Portanto, somente o fato da constatação de porte de arma por parte dos agentes e guardas prisionais não estaria constituindo crime. 2. É possível intensificar o policiamento no local, de forma que a prática de disparo de arma de fogo seja inibida? Sim, é possível. Inclusive, tal local já foram inseridos em nossos cartões de prioridade de patrulhamento, a fim de direcionar as viaturas à intensificação do patrulhamento nos bairros Figueiras de 1 a 7, no intuito de inibir tais práticas criminosas. 3. Quais são as medidas tomadas para coibir tal prática pelos agentes da penitenciária? No momento, inserimos no bairro Figueira 1 a 7 em nosso cartão de prioridade de patrulhamento, conforme a resposta à pergunta anterior. Contudo, a medida mais plausível no referido, caso citado, provavelmente já tenha sido tomada por esta Casa de Leis, que seria oficiar a Secretaria de Administração Penitenciária, bem como a direção da penitenciária, de onde provém os citados agentes, acerca dos fatos narrados, para que haja orientação aos seus funcionários, bem como a inibição de novos fatos semelhantes ocorram. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Primeiro Sargento PM e Comandante Rinaldo Lopes. Vice-presidente. Não havia pois não, vereador. Como Vossa Excelência iniciou aí o anúncio, como não tem nenhum colega inscrito para o tema livre, solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido do vereador Augusto Canto de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Passamos à votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Então fica suprimido o intervalo regimental.
já passamos diretamente para a ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do projeto de lei 37 de 2016, que dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica. Solicito ao secretário fazer a leitura do projeto e do parecer jurídico e de eventual parecer contrário. Só o projeto? Não tem contrário. Mensagem 37, 2016. Alumínio, 29 de julho de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores. Encaminhamos a deliberação, a elevada deliberação de cedilidade, o incluso projeto de lei 37 de 2016, que dispõe sobre a denominação de logradouro público. Trata-se de projeto que pretende homenagear o senhor Francisco Balbino da Silva, biografia anexa. O logradouro localiza-se no loteamento Colibri 1, zona de expansão urbana do nosso município. A denominação ora proposta visa proporcionar geograficamente e oficialmente aos moradores local maior facilidade de localização de sua moradia, tanto para os visitantes como para as transportadoras de mercadoria, bem como futuramente para o recebimento de correspondências. Certo que os senhores edis, no seu alto entendimento, acatarão nosso pedido, solicitamos a apreciação nos moldes e prazos estabelecidos pelo artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, ao presidente da Câmara, Dr. Alexandre Amaral. Projeto de lei 37 de 2016. Dispõe sobre denominação de logradouro que especifica: José Aparecido Tizeu, prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado de Rua Francisco Balbino da Silva a via pública localizada nesse município, no loteamento Colibri 1, conforme croquis anexo, que fica fazendo parte integrante dessa lei. Esta lei entra em vigor em data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 29 de julho de 2016. José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Biografia. Francisco Balbino da Silva, filho de José Balbino da Silva e de Adelina Pinheiro dos Santos, chegou ao Alumínio em 1990, sendo um dos primeiros moradores do Colibri. Casado com a senhora Elenita Malta de Jesus Silva, deste matrimônio vieram os filhos Fábio, José, Sirlene e Soelha. Ajudou muitas famílias cavando poço em virtude da falta de água na zona rural. Outra atividade marcante do Sr. Francisco foi o transporte de muitas pessoas ao hospital, pois na época não havia transporte público. Fez parte da Sociedade de Amigos de Bairro do Colibri, ajudando no desenvolvimento local, onde eu mesmo chamava os moradores para as reuniões e organizava festa para arrecadar dinheiro para o uso da sociedade em projetos sociais. Chico, como era conhecido, era amigo de todos, sempre disposto a fazer o bem e ajudar o próximo. Em 13 de junho de 2013 veio a falecer, deixando esposas e filhos, um pai exemplar, companheiro e sempre muito alegre. Exemplo de líder comunitário a ser seguido. Em anexo, o mapa da rua e a certidão de óbito. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Caso o parecer jurídico não seja pela rejeição do projeto, por contrário ao projeto, eu peço também que seja suprimido e passemos direto à votação do mérito. Coloca em discussão o pedido do vereador Augusto Canto de suprimir a leitura do parecer, até porque o parecer é favorável. Em discussão. Nenhum vereador que não fez uso da palavra, passamos à votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Então fica suprimida a leitura também do parecer jurídico. Colocamos em discussão, então, o projeto de lei 37 de 2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Projeto de lei aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de lei 14 de 2016, que declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Artes Marciais, ABAN. Solicito ao secretário fazer a leitura do projeto e do parecer jurídico e dos pareceres de comissão que eventualmente sejam contrários. Projeto de lei 14 de 2016, declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Artes Marciais, ABAN. Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública a Associação Brasileira de Artes Marciais, a ABAN, inscrito no CNPJ 21.507.182/0001, dígito 61, nos termos da Lei 377, de 18 de fevereiro de 98. Artigo 2º, essa lei entra em vigor em data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 5 de agosto de 2016. Augusto Canto, vereador. Justificativa. A ABAN tem sua sede na cidade de Alumínio e representa a região e também o país em diversas competições esportivas ao redor do globo. A entidade congrega dezenas de jovens aluminenses em suas fileiras, trazendo valores cívicos, educacionais e esportivos para o dia a dia desses jovens. Augusto Canto, vereador.
Parecer jurídico sobre o projeto. Propõe o nobre vereador Augusto Canto, projeto de lei que declara de utilidade pública a ABAN. A presente proposição tem fundamento na Lei Municipal de número 37798, que determina as regras pelas quais são as sociedades declaradas de utilidade pública. O artigo 2º da referida lei prevê que a iniciativa é concorrente, ou seja, pode o processo legislativo ter impulso tanto pelo senhor prefeito, bem como pelos senhores vereadores, perdão. Porém, as sociedades civis, as associações e fundações devem atender requisitos previstos no artigo 1º da Lei Municipal 377/98. Analisando a proposição em tela, entendemos que nada impede sua apreciação pelos nobres edis, pois entendemos também que o projeto está perfeito para sua aprovação, serão necessários os votos da maioria simples dos senhores vereadores, e devendo ser submetido a uma única fase de discussão e votação, conforme os artigos 272 e 259 do Regimento Interno, respectivamente. Não há prazo para sua deliberação, salvo o melhor juízo ao parecer, Alumínio, 15 de agosto de 2016, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Coloca em discussão o projeto de lei 14 de 2016L. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, pedir o voto de vossas excelências é chover no molhado, né? Tentar justificar aqui o pedido para a ABAN. A ABAN foi fundada de um ideal dos karatecas aluminenses, o Cláudio Machado, a Brione Leme e outros, que se reuniram e viram a necessidade de se fomentar o esporte na cidade. Eu acho que a Câmara Municipal faz o que pode para incentivar o esporte, a cultura no município, embora a atuação seja restrita, né? A atuação de um vereador da Câmara é restrita nesse sentido. E essa é uma oportunidade que a gente tem de fomentar, né? De reconhecer o trabalho, tornando de utilidade pública a ABAN, para que essa possa tentar expandir seu trabalho. Hoje atende aí a centenas de jovens aluminenses, tem a sua sede no município, está lutando para construir ali, para melhorar o seu galpão, para atender mais jovens, para ter uma estrutura melhor. E eu acho que a Câmara tem aí uma grande oportunidade de, independente de questões políticas, incentivar e o seu prefeito sancionar uma lei dessa, né? Como eu falei, independente de questões políticas. É um trabalho bonito, é um trabalho que, por diversas vezes, entra na esfera social também, como eu falei na justificativa, entra na área de civismo e tantas outras. Recentemente começou, salvo engano, a convocação para o Mundial, que vai acontecer no Peru, né, na cidade vizinha aqui. E já tem aluminense inscrito, já tem aluminense indicado. Agora é a luta anual, para não dizer mensal, do Cláudio, da equipe dele, da Brione, do todo o pessoal, de conseguir recurso, né, para enviar o pessoal lá para disputar. E não é fácil, essa é a grande dificuldade. Então, acho que é singelo que a gente está prestes a fazer aqui, que é tornar a ABAN utilidade pública. Mas eu acho que é o que a Câmara consegue fazer, o que ela pode fazer para reconhecer esse trabalho e incentivar esse trabalho. Oxalá possamos ter uma ABAN cada vez mais fortalecida em alumínio, congregando cada vez mais jovens e tirando os jovens das práticas ilícitas, práticas aí que não levam a nada, e trazendo para o esporte. A gente sabe que muitas vezes tem jovem que não se identifica com futebol, né? Eu mesmo, 2 pés esquerdos, nunca acertei um gol na vida, mas gostava da prática de artes marciais, e é interessante a gente fomentar a arte marcial, o karatê, o basquete, o vôlei, para tentar gerar oportunidades diversas, diversas oportunidades. E também não esquecer do futebol, claro, que tem que ser incentivado também, mas não só ele. São essas considerações, senhor presidente, senhores vereadores, pedindo aos nobres pares que façam a votação desse projeto de modo favorável. São essas considerações. Continuamos com a discussão do projeto de lei 14 de 2016. Em discussão. Pois não, vereadora, 15 minutos com a parte. Eu parabenizo o nobre vereador pelo projeto. Já tenho meu voto favorável. Como eu disse já muitas vezes aqui nesse plenário, eu admiro muito o Cláudio, toda a equipe da ABAN, que faz esse trabalho maravilhoso aí com os atletas, todos os atletas que participam desse projeto. E acho, sim, que a gente tem que fomentar aí muito a questão, principalmente das artes marciais, porque a gente sabe que as artes marciais, ela incute no munícipe, no indivíduo,
a questão do comprometimento, a questão da disciplina, e isso é muito importante. O jovem que está no esporte, ele está longe das drogas, ele está longe do álcool, e eu acho, sim, que precisa se empenhar muito, a administração pública deveria incentivar muito essa questão do esporte. Mas a gente sabe que, como vereadores, como o nobre vereador disse, a nossa atuação é muito limitada, né? Nós não podemos avançar além dos projetos aqui do Legislativo. Mas esse é um começo, né? Tornar a ABAN utilidade pública é um começo para que ela se expanda e que cada vez tenha mais incentivo. Então, eu já quero adiantar aqui o meu voto favorável, parabenizar todos os membros da ABAN, e principalmente o Cláudio, que está sempre aí à frente, todos os atletas, e dizer mais uma vez que parabenizo o vereador pelo projeto. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, o projeto de lei 14 de 2016, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos então à votação. Projeto de lei 14 de 2016L, aprovado por 7 votos. Antes de anunciar a ordem do dia da próxima sessão, apenas informar que o nosso colega o vereador Raimundo apresentou justificativa por motivo de doença, né? Então, eis a justificativa da ausência. Anunciando a ordem do dia da próxima sessão, primeira discussão do projeto de lei 34 de 2016, que revoga a lei municipal 1584 de 2012, que autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa industrial Eduardo Champs Castro Borges, ME, Grupo Champs, com denominação social alterada hoje para Bandeirante, Engenharia, Indústria e Comércio de Concreto Limitada, nome fantasia Concreban, o benefício que especifica na Lei 822/2004. Primeira discussão do projeto de lei 35 de 2016, que revoga a Lei Municipal 1562 de 2011, que autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa industrial Sustem Comércio de Produtos Alimentícios Limitadas, EPP, o benefício que especifica na Lei 822 de 2004. Discussão única do projeto de lei 38 de 2016, que dispõe sobre denominação de própria municipal. Discussão única da moção de aplauso 14 de 2016. Não temos ninguém inscrito na tribuna livre e nada mais havendo a tratar na presente sessão. Damos a mesma por encerrada, desejando a todos uma boa noite.